Gente, então continuando aqui a nossa história da República Velha, da Primeira República, né? Só que agora falando sobre a questão política. E o que a gente pode pensar aqui em termos de política ali da República Velha? Algumas características. O patriarcalismo, o coronelismo, a política do café com leite e a política dos governadores. Vamos pensar essas 4 características aqui. Patriarcalismo. Bom, a palavra patriarcal, né, vem do latim patriarcal, patriarcalismo, tal, patriarcado. São variações desse radical patri. Lembra que vocês aprendem? Tem o radical e aí tem o sufixo, o prefixo, tal. Patri é o radical da palavra. E a palavra pátria é uma palavra que vem do latim, que está associada à figura do homem, né? Então, patri, padre, padrinho, patrocínio, pai, empadrinhamento, etc. Então, quer dizer que todas essas palavras giram em torno desse termo pátri, e pátri está associado ao termo homem, ao termo pai, né? Basicamente é isso. É uma sociedade em que o homem é que comanda, o homem é que cria as diretrizes, o homem é que diz o que tem que ser feito ou não. Digamos que o poder está concentrado em suas mãos, o poder de decisões, né? Sejam elas na família, sejam elas em termos maiores de município, até no nível federal, tal. É o homem que comanda essa sociedade. E isso no Brasil não é uma novidade, não é? A gente está falando aqui de República Velha, mas desde a época dos senhores de engenho já funcionava assim, ao longo de todo o período do ouro, todo o período do café e agora na República Velha. Então, o Brasil ele tem enraizado na sua história essa estrutura patriarcal. Muito bem, né? Em que o homem que é o chefe da família, ele é o patriarca, ele que comanda, ele que decide, ele que exige respeito e obediência para dar apoio para aqueles que giram em torno dele, né? Seja a esposa, os filhos, os agregados, se ele for um vereador, um prefeito, alguma coisa assim, os cidadãos em torno dele, ele tem poder, né? Basicamente essa é a primeira característica aí, que é o patriarcalismo. Muito bem. A segunda característica está um pouco conectada a essa primeira, né? A segunda característica é o coronelismo, né? Então vamos pensar a palavra. Coronelismo, coronel, eram os famosos coronéis, né? Não que essas pessoas, esses homens, né, fossem de fato ligados à instituição militar, né? Porque a gente sabe que o termo coronel está associado às patentes desse universo militar. Mas veja bem, é só um termo, né? O coroné, né, como era dito, os coronéis, não que eles fossem militares, mas como tem dentro do universo militar tem essa questão da hierarquia de poder, então normalmente, digamos que vira um jargão, uma gíria assim para associar alguém que tem poder político, né, ou poder na família ou na cidade, com a figura de um coronel, né? Mas não que necessariamente ele fosse alguém desse ambiente militar, né? De repente era uma pessoa, um agricultor de poder que era chamado de coronel pelos seus ex-escravos, pelos seus dependentes, agregados, familiares. É o coroné. Coroné fulano de tal, coroné fulano de tal, né? Coroné aqui entre aspas, porque é a maneira que as pessoas falavam, né? Chamavam tal, os coronéis. Esses coronéis, então, eles estão associados a essa lógica do patriarcado, né? Do poder patriarcal para conseguir controlar e comandar. Esses coronéis, né? Normalmente eles eram latifundiários, grandes, poderosos, né? Que controlavam, tinham muito poder econômico, dinheiro, tinham muito poder político, né? Falou, tá falado, é aquilo. E as pessoas temiam,
obedeciam, né? Tinham que se submeter a esse poder que muitas vezes podia ser abusivo ou não, depende da situação. A questão é que essa lógica do coronelismo dá margem para uma prática política que entrou para a história com o nome de voto de cabresto. Lembra? As eleições elas eram abertas. As pessoas elas tinham que falar, eu voto no coronel fulano de tal. E muitas vezes elas poderiam ser perseguidas por isso. Então, existia essa prática do controle do voto das pessoas, a partir do momento que esses coronéis impunham o seu desejo. Ah, você não vai votar em mim? Não tem problema. E aí, no fundo, é claro que isso era uma espécie de ameaça, né? E às vezes uma ameaça até que afrontava a vida das pessoas, porque é lógico que esses coronéis, esse patriarcado não queria perder esse poder. E então existe essa manipulação através do voto, que era chamado o voto de cabresto. Por que esse termo cabresto, né? Cabresto é um aparelho que você coloca no rosto do animal, né? Na cara do animal, normalmente num cavalo ou numa mula, em que se cobre aqui, é feito de couro, né? Para o animal não ver o que está acontecendo do lado. Então é uma metáfora, né? Para que as pessoas não vissem o que estava acontecendo. E aí, nesse cabresto, existe um reio atrás em que alguém controla para onde o animal deve ir, o que o animal deve fazer. Então isso virou uma metáfora. Digamos que, metaforicamente, a sociedade estava com esse cabresto, encabrestada, e, portanto, tinha que seguir aquilo que os coronéis queriam que essas pessoas fizessem. Vá por aqui, não vá por ali. E como que era essa forma desse controle, né? Então, era a troca de pequenos benefícios por voto. Então, por exemplo, eu sou o coronel X, eu te dou um saco de arroz, um saco de milho, em troca do seu voto. Um pé de chinelo, se eu ganhar as eleições eu te dou outro pé de chinelo, um emprego na prefeitura, um cargo que vai te privilegiar, vai te beneficiar de alguma maneira. Dentadura, né? Chegavam com bacias de dentadura e as pessoas iam provando a que melhor encaixava. Num país de desdentados, né? Então esses são os benefícios que os coronéis ofereciam. É lógico que eles estão manipulando a democracia, né? E as pessoas se alienando politicamente, votando, colocando nas mãos de alguém durante anos de decisões políticas em troca de uma dentadura, um pé de chinelo, um cargo na prefeitura, alguma coisa nesse sentido. Então isso era o coronelismo e a prática do voto de cabresto. Segunda coisa, primeira, patriarcalismo, segundo, coronelismo, terceiro, política do café com leite. São Paulo era grande produtor de café. Minas Gerais era grande produtor de leite. E ao longo de toda a República Velha, de 1889 até 1930, os presidentes do Brasil ou eram paulistas ou eram mineiros. Ou eram paulistas ou eram mineiros. Ou eram paulistas ou eram mineiros. Com alguns nordestinos ali pelo meio. Presidentes paulistas, no final do mandato, indicavam um mineiro. O mineiro vencia as eleições, no final do seu mandato, indicava um paulista. Essa é a política do café com leite, essa alternância de poder entre São Paulo e Minas. É claro que isso vai gerar uma insatisfação por parte das outras oligarquias, por parte dos outros estados, por parte das outras federações. A gente vai ver uma confusão lá no final da República Velha. Aguardem. Política do café com leite, então. E a última coisa, então, a quarta característica, então, coronelismo, patriarcalismo, né?
política do café com leite, e a última, política dos governadores. Bom, a gente sabe que em termos de política as pessoas pensam diferente, existem interesses de poder para lá, para cá, para fazer da sua maneira e não da do outro, etc. E aí está montada a confusão e os conchavos, os comportamentos corruptos, para as manipulações, enfim. Em determinado momento, esses políticos percebem que eles não vão conseguir governar sozinhos, só pela sua ideia. Eles precisam, muitas vezes, apesar de discordarem entre si, criarem determinadas conexões de apoio mútuo. Pode ser que você passe a perna, eles passassem a perna em alguém, ou pode ser que eles pensassem mais ou menos igual nessas nuances de poder, nessas nuances de várias formas de pensamento. Você se aproxima mais com X ou com Y, portanto você desloca mais para um lado ou para o outro, ou para outro, a partir do momento que está acontecendo ali, que está sendo vivenciado. Então, essas alianças entre o governo federal e o governo estadual, envolvendo o executivo e o legislativo, para conseguir juntos governar, é chamado de política dos governadores, para que esses grupos continuem se mantendo no poder. Tudo bem? Uma estratégia muito forte e bastante utilizada na República Velha. Será que hoje também? Claro, né? Mas então tá bom, gente. Patriarcalismo, coronelismo e o voto de cabresto, política do café com leite e política dos governadores. Valeu? Até!